Olá pessoal do canal da rede, professor Wesley aqui. Vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Quero mostrar quais são as ferramentas essenciais que nós utilizamos para fazer reparos em placas de iPhones, Androids ali, tá? A gente sabe que reparos em placas são um pouquinho mais delicados, né? E precisam de algumas ferramentas um pouco mais específicas. Então, primeiro eu vou falar dos 3 maquinários essenciais, depois a gente vai para os insumos e para as ferramentas, tá? Então, o primeiro maquinário é uma estação de precisão, tá? Aqui a gente utiliza estações da Quick, da Sugon e da Bacon. São estações que eu recomendo bastante. Elas têm um nível de precisão aceitável para fazer reparos em placas. Então, a primeira ferramenta de todas é a estação, tá? Muita gente acha que as estações ela só tem que ser potente e tal. Não, na verdade, a estação ela tem que ser estável, tá? E uma estação de precisão ela tem que ter essa estabilidade, tá? A segunda ferramenta é o ferro, né? Então, a gente usa o ferro da Bacon, é um ferro bem preciso e estável também, tá? O que é a estabilidade numa ferramenta desse tipo? É a taxa de oscilação, né? A porcentagem de oscilação. Então, eu coloco ele em 300 graus, ele vai ficar no máximo 310, 290. Tem uma oscilação baixa ali que não vai ficar esfriando e esquentando muito a placa, né? Vai manter a temperatura sempre estável. Então, esses são os dois ferros que a gente... Esse é o ferro que a gente mais utiliza. E um microscópio analógico, tá, pessoal? Muita gente acha que a função do microscópio é só dar o zoom naquilo que é pequeno, né? E não, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é você ter a imagem analógica mesmo, para você ter a noção de profundidade, tá? Porque se eu usar só uma câmera, por exemplo, a câmera eu não vou ter a noção do que está mais alto, né? Da profundidade. Já na imagem analógica a gente tem e utiliza a melhor câmera do mundo, que é os nossos olhos, né? Então, esses são os ferramentários mais essenciais. Aí, o que eu recomendo você ter? Um multímetro de precisão ali também, tá? Com range alto, com um processador legal ali que faça os cálculos das medições rápidas, tá? A gente usa o DT17N da Sunshine, a gente usa alguns da Fluke também. Então são multímetros que tem um processamento bem rápido, tá? Eu acho que a ferramenta mais importante de todas, por reparo, é um bom software de esquema elétrico, tá? É estável, com banco de dados legal. Para iPhone a gente usa a ZXW, é um software bem interativo, bem bacana, que a gente não vai perder reparo por conta de falta de documentação, né? A gente sabe que o reparo em placa ele é feito no esquema, né? A gente interpreta, entende como o circuito funciona no esquema e depois de ter feito todo esse estudo, né, essa análise do circuito, aí sim a gente parte para alguma prática de medição, de solda, etc. Então, um bom software de esquema elétrico é essencial para a gente entender o que está acontecendo na placa, né? Então vamos para os insumos e ferramentas. Fluxo, eu recomendo vocês usarem do tipo 559, tá bom? Aqui a gente usa os fluxos 559 da Mechanic, tá? É uma marca bem famosa aí de insumos e instrumentação de microeletrônica. Então é um fluxo que eu recomendo bastante, tá? Ele é limpo, ele não deixa tanto resíduo e ele é próprio para BGA, beleza? As pinças de titânio, uma pinça reta e uma pinça curva, tá, pessoal? Principalmente para fazer jumperzinho caracol ali, essa pinça que é espetacular para isso, tá? Kits de bisturis, tá, gente? Aqui a gente usa os bisturis da Qianli. Então tem um kitzinho desse de bisturi junto com vários kitzinhos de lâminas, de ponteiras para ele. Cada um a gente vai usar numa etapa do processo de microsoldagem, tá? Então a gente usa para tirar resina em volta, outro resina embaixo, outro para tirar o componente, enfim, né? São várias situações ali na placa que vão exigir esses bisturis pra gente, tá?
Um pincelzinho antistático, né? Padrão ali para limpeza de álcool isopropílico. Uma máscara ultravioleta, que é basicamente a fita isolante, né, da microeletrônica. Um papelzinho para absorver o álcool com o fluxo ali, para fazer limpeza. E stencil, tá, gente? Não dá para fazer rebalem sem stencil. Então tem que ter stencil. Quanto melhor a qualidade do stencil, menos você gasta com stencil, né? Menos ele se torna descartável. Solda em pasta, a gente precisa ter duas, tá? Uma de 188 e outra de 183, uma para cada etapa do processo. Álcool isopropílico normal, né? Eu gosto de recomendar esse daqui, ó, lâmina de bisturi, tá? Esse daqui você compra em instrumentação, casa de instrumentação médica. Aí você coloca lá na sua base, tá? Então, galera, ó, com esse kitzinho aqui, ó, eu já consigo fazer todas as práticas de microeletrônica, medição e interpretação do circuito ali, é, os essenciais, né? Aí, claro, quanto mais específico for o defeito, mais específica vai ter que ser a ferramenta. Então, para pegar defeitos ali de linhas de tensão, curtos, alto consumo, a maioria dos defeitos gerais a gente consegue solucionar com esse kitzinho de bancada, beleza? Ficou faltando alguma ferramenta que você considera essencial? Deixa nos nossos comentários, a gente lê todos, beleza? Valeu, falou, fico por aqui.